bem? Então, estamos aqui para mais um vídeo de ciências e hoje vamos dar continuidade à aula da semana passada, ok? Sobre os biomas. Lembram dos biomas? Que são 6, nós vimos 3 desses biomas e hoje nós vamos ver Cerrado, Pantanal e o Pampa. Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre o Cerrado. Olha aqui no mapazinho onde encontramos o Cerrado. E ele é o segundo maior bioma do Brasil. Se vocês compararem todos os mapinhas, vocês vão ver ó, como ele é grande mesmo. Ó. Olha a extensão dele. Ele ocupa toda a área central do nosso país. Então achamos o Cerrado aqui na região sempre central do país. Então vamos lá. Ó. Características do Cerrado. O clima é quente e há 2 estações. Uma chuvosa, que acontece sempre no verão, e outra seca, que acontece sempre no inverno. O Cerrado apresenta ambientes variados. Perto dos rios existem muitas árvores altas, bem próximas umas das outras. Já na maior parte do bioma, as árvores são baixas e estão mais espalhadas. Essa variedade de ambiente abriga uma grande diversidade de espécies de vegetais e animais e muitas nascentes de rios, fazendo com que o Cerrado seja chamado de berço de águas, um ambiente totalmente favorável para muitas águas. Então aqui tem alguns exemplos dos animais e dessa vegetação do Cerrado. Eu trouxe aqui ó, as araras azuis, que são encontradas em cima de cupinzeiros enormes. Tem um desenho até aí detalhado na nossa apostila. E também eu trouxe o ipê amarelo, que na estação da seca, que é sempre no inverno, ele floresce e renova as folhas. Olha que lindo esse ipê amarelo. Tem uma curiosidade sobre as plantas do Cerrado. As plantas do Cerrado são adaptadas a sobreviver a queimadas naturais. Então tem aqui uma figura de uma queimada natural. Tia, mas você já explicou que uma das ameaças dos biomas geralmente sempre é o ser humano e geralmente envolve as queimadas. Sim, só que aqui está falando das queimadas naturais. Ambientes muito quentes, muito secos, são favoráveis à formação de fogo natural, por estar muito quente, seco e o vento. Existem vários fatores que juntos, né, e o solo também, esses vários fatores acontecem a queimada, né? Sol, muito calor, solo. Tá detalhado essa parte na apostila, ok? Então, esses fatores contribuem para essas queimadas naturais, que a própria natureza faz. Então, para esse tipo de queimada, as plantas do Cerrado, ó, são favoráveis porque elas conseguem se adaptar. Ameaças do Cerrado. O desmatamento para a criação de gado e o cultivo de plantas como a soja. A mineração e o aumento da população na região são as principais ameaças do Cerrado. Atualmente, menos de 20% desse bioma está bem preservado. Então, grande quantidade de pessoas que migram para essa região, constroem casas e para essas casas serem construídas precisam fazer uma grande derrubada de vegetação, uma grande área queimada. Para a criação de gado também, destrói uma grande área desse cerrado. Então, mais uma vez, o ser humano sendo uma ameaça aí para esse bioma cerrado. Vamos falar também do Pantanal. O Pantanal no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste do Brasil. Olhem aqui no mapinha, o Pantanal aqui onde se encontra. Então, alguns animais do bioma de Pantanal, vocês vão encontrar o jacaré do papo amarelo,
pode chegar a 3 metros de comprimento. Apresenta grande quantidade de rios, área bem alagadas, a biodiversidade de peixes é grande no Pantanal. O Pantanal, muita gente fala do Pantanal na questão da pescaria, do encontro com a natureza, dos animais. É um bioma bem rico de diversidade. Já falamos sobre a biodiversidade. É um bioma muito bonito. Muitas pessoas procuram o Pantanal por suas belezas e pelas suas variedades de peixes. A área alagada do Pantanal recebe uma grande quantidade de aves que fazem ninhos nas árvores e se reproduzem. Característica: um bioma com a existência de 2 períodos bem distintos. O período das cheias e o período das secas. Durante as chuvas, os rios enchem e alagam grandes áreas planas de solo. Isso faz com que esse solo fique fertilizado, né? Ele seja vitaminado, vamos dizer assim. Para fugir da cheia, os animais vão para as regiões mais altas. Na estação da seca, os campos e os lagos secam e os animais buscam água nos grandes rios que permanecem. Lembra que falamos um pouco de rios perenes e rios intermitentes? Seria isso que acontece um pouco lá na região do Pantanal. O Pantanal apresenta grande diversidade de plantas e animais, como onça, jacarés de papo amarelo, garças, araras azuis e tuiuius. Tuiuiu. É uma ave. Pesquisem o tuiuiu, ele é muito interessante. Então aqui tem uma foto desse bioma e vamos falar também da ameaça que esse bioma sofre. O Pantanal é o bioma mais preservado do Brasil. Olha que notícia maravilhosa. Para continuar assim, é preciso que não ocorram desmatamentos, pesca em excesso, a caça de animais silvestres. Além disso, é fundamental preservar as nascentes dos rios, que chegam ao Pantanal e protege a água da poluição dos agrotóxicos e do esgoto. Então, pelo menos um bioma com uma notícia boa na parte da ameaça, né? Ele é o bioma mais preservado de todos. Olha que lindo! Eu tenho muita vontade de conhecer o Pantanal. Olha que lindo os rios, os peixes. Muito legal esse bioma, né? Então vamos continuar. E por último, vamos ver o bioma dos Pampas. Olha aqui, cadê o mapinha dele, gente? Aqui, ó. Ele é bem pequenininho. É o menor bioma do Brasil e ocorre principalmente na região sul do país. Também se estende pelo Uruguai e pela Argentina. Mesmo ele sendo o menor bioma, ele ainda pega 2 países aí vizinhos do Brasil. Então aqui os animais do Pampa: o guaxinim, o veado campeiro e espécies de capins, ó. Espécies de capim comum no Pampa, suas plumas são aglomerados de flores onde se formam as sementes. Olha que lindo, gente. Muito lindo. A ameaça do Pampa: agricultura e a quantidade excessiva de animais na criação de gado são algumas das principais ameaças a esse bioma. Em diversas áreas, o solo se tornou parecido com o deserto em razão do mau uso. Então, em algumas partes do Pampa, de tanta... A criação de animais virou algo tão comum que muitas dessas áreas teve que ser devastada e destruída. Então, por conta disso, ficou parecendo desertos, por conta dessa atividade que já vimos muitas vezes ilegal. Então aqui, ó, paisagem da maior parte desse bioma é formado por uma área plana, coberta de capim e arbustos de diversas espécies, próxima aos rios,
costuma existir uma concentração de árvores maiores que formam pequenas florestas. A temperatura média e baixa no inverno recebe ventos gelados e fortes. Existem várias espécies de plantas rasteiras e animais, como veados campeiros, emas e corujas buraqueiras. Então aqui, ó, uma característica dos Pampas é que ele é uma região sempre plana. E aqui do lado eu trouxe um mapinha, ó, com todos os biomas que nós estudamos nesse módulo da nossa apostila. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Por hoje é só, galerinha. Então encerramos o módulo sobre os biomas brasileiros. E obrigada, quarto ano. Até a próxima. Um beijão. Fiquem com Deus e estudem. Beijo.